Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Hoje continuaremos com o estudo sobre a vinda da mensageira Elizabeth Clare Prophet à América do Sul, com o ditado de Saint-Germain das Pérolas de Sabedoria, volume 39, número 14 e 15, Preparando a Sétima Raça Raiz e a Era de Ouro, partes 3 e 4. Abre aspas. Uma vez em que vocês tenham se alistado na ajuda aos 7 Chohans, que nunca falharão com vocês, amados, a menos que vocês falhem com eles, deixem que o seu desejo seja o de cumprir o plano divino de Deus sob minha direção. Pois Deus me ordenou como hierarca da Era de Aquário e me deu a tarefa de fazer tudo o que estivesse em meu poder para tornar a Era vindoura uma idade de ouro. Para que eu possa realizar essa grande tarefa, devo contar com a ajuda de todo o espírito da grande fraternidade branca, incluindo e mais especialmente os dedicados servos de Deus e da pátria que empenharão, abre aspas, suas vidas, suas fortunas e sua honra sagrada, fecha aspas. Aqui um comentário, estas palavras entre aspas foram as palavras finais da Declaração da Independência dos Estados Unidos. Abre aspas, mutuamente entregamos uns aos outros as nossas vidas, as nossas fortunas e o nosso labor sagrado. Fecha aspas. Continuando. Meus amados amigos, velhos e novos, eu peço a vocês nada menos do que serem eu mesmo em ação aqui na Terra. Sim, não apenas serem minhas mãos e pés, mas serem o meu coração violeta ardente, 24 horas por dia, tanto acordados como dormindo. O conselho de Darjeeling perguntou-me, abre aspas, Saint-Germain, quem percorrerá as nações em nosso nome? Fecha aspas. E a minha resposta para eles dependerá da sua resposta ao meu pedido, pois eu não posso falar em seu nome. Só vocês podem falar em seu nome. Por isso, recomendo-lhes ao caminho dos patriotas dos séculos, aqueles que se destacaram dentre os soldados porque podiam ver o final da batalha, a visão da vitória, desde o princípio. Eles sabiam o que deveriam fazer para manter suas civilizações unidas e não fugiram de suas responsabilidades. Patriotas de todas as nações, ouçam-me. Se nós conseguirmos multiplicar nossos números aqui na América do Sul e nas nações, e isso com a ajuda dos 7 arcanjos e suas legiões, eu lhes digo, haverá uma idade de ouro de Aquário e vocês viverão para ver seu amanhecer. Uma dispensação rara, Saint-Germain quase físico. Vocês são o alicerce, amados. Vocês não olham nem para a direita nem para a esquerda, pois sabem que só vocês, o indivíduo, um a um, podem ter a vitória. Outros não podem ter a sua vitória e você não pode ter a vitória deles. Quando se trata de ganhar a vitória, a alma deve voar sozinha. Lembrem-se de Charles Lindbergh e o espírito de St. Louis. Lembrem-se de seu voo solo de Nova York até Paris. Exausto depois de 2 dias e 2 noites sem dormir, Lindbergh deixou temporariamente o seu corpo. Durante esse intervalo, sua alma, una com seu eu superior, continuou pilotando o avião através do Atlântico. Vocês são os devotos espirituais que desejam sintonizar-se com o seu eu superior. Hoje, amanhã e para sempre. Vocês deixaram o caminho tradicional da religião organizada e lançaram-se por conta própria. E sim, vocês são aqueles que me conheceram pelos corredores dos séculos. Vocês me reconheceram de muitas formas enquanto nossos caminhos se cruzaram, vida após vida. Alguns de vocês me encontraram, entre aspas, por coincidência, enquanto se debruçavam sobre textos antigos sem saber o que ou quem estavam procurando, mas sabendo que estavam procurando algo ou alguém. Um comentário, como dizem os mestres, não existe coincidência, é tudo um plano divino para que a gente siga no caminho certo. Continuando. Outros me conhecem através dos Rosacruzes,
da Sociedade Literária Rose Cross, dos Maçons Livres, da Teosofia ou do Movimento Eu Sou. Alguns me conhecem através da história da minha vida como Francis Bacon, que incluí em cifras nas peças de Shakespeare, pois eu, como Francis Bacon, era o verdadeiro autor dessas peças. Bem, amados, realmente não importa quem eu era. O que conta é que eu sou Saint-Germain e eu estou aqui. E neste momento eu ocupo o corpo e o sangue da minha mensageira. E por mais que vocês tentem, vocês não vão me ter por algum tempo tão tangivelmente como agora, pois tais dispensações são raras. Mas neste momento vocês podem beber da concentração especial da luz violeta que eu derramo na aura dela e saberem que um dia vocês também poderão se qualificar para essa bênção. E acontecerá porque vocês dedicam suas vidas para invocar os mestres do sétimo raio e a chama violeta, assim como a mensageira tem feito nesses 35 anos. Comandem os arcanjos e suas legiões para corrigirem os erros da sociedade. E vocês conhecerão os arcanjos, e não somente vocês os conhecerão, mas vocês também os comandarão de acordo com a vontade divina. E eles lhes obedecerão, pois está escrito, abre aspas, ou desconheceis que os santos julgarão o mundo todo? E se o mundo será julgado por vós, como sois incompetentes para julgar assuntos de tão menor importância? E mais, não sabeis vós que iremos julgar inclusive os anjos? Quanto mais as demandas triviais desta vida. Fecha aspas. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 2 e 3. De fato, em nome de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, vocês têm o poder de comandar os arcanjos e um número incontável de legiões de luz para corrigir os erros da sociedade. E de uma vez por todas, vocês saberão que vocês têm os meios para cumprir a determinação de nosso Senhor de, abre aspas, curar os enfermos, purificar os leprosos, ressuscitar os mortos e expulsar os demônios. Fecha aspas. Como disse Jesus, abre aspas, de graça recebestes, dê livremente. Fecha aspas. Mateus, capítulo 10, versículo 8. Sim, vocês podem trazer os pobres, os famintos, os desabrigados e os marginalizados para a glória de Deus através das poderosas obras de seus arcanjos, conforme vocês os invocam todos os dias. Então vocês verão o que Deus e seus anjos podem realizar quando um povo que recebeu livremente se reunir para dar livremente de sua substância aos menos afortunados. Estabeleçam uma fundação para os desabrigados. Eu lhes digo, até que vocês tirem os fardos que estão sobre as crianças desabrigadas, que não têm para onde ir, que não têm mães ou pais ou cuidadores, que passam dias sem comida, cheirando cola de sapateiro para apaziguar sua fome, vocês vão carregar o karma de negligência grosseira, pela qual vocês pagarão caro nesta vida e na próxima. E, portanto, para salvar suas próprias almas, assim como as almas das crianças de rua, eu, Saint-Germain, recomendo que vocês estabeleçam uma fundação para as crianças de rua e para os desabrigados de todas as idades. E como seu sacrifício para esta causa, eu peço que vocês deem um dia por semana ou 4 a 5 dias consecutivos por mês, ministrando aos meninos de rua, aos pobres e aos desabrigados. Deixe-os receber de vocês comida, roupas, cuidados médicos e amor. Lembrem-se da alquimia que lhes foi ensinada há muito tempo pelo pregador dos pregadores. Abre aspas. Distribua com generosidade o teu pão, como se o atirasse sobre as águas e depois de algum tempo o recebestes de volta. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1. E ensinado a vocês novamente séculos depois pelo mestre dos mestres. Abre aspas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Fecha aspas. Mateus, capítulo 6, versículo 34. Apelem, então, para seus compatriotas e os estimulem a contribuir com os fundos excedentes que eles podem facilmente viver sem. E em meu nome digam a eles, abre aspas,
Contribuam com os fundos que vocês têm em mãos, com o dom altruísta do amor pelas crianças. Não acumulem suas riquezas, mas deem liberalmente, enquanto tiverem a oportunidade de abrir as portas e dar às crianças a esperança de uma vida significativa. Adotem-nas, eduquem-nas, tratem-nas como se fossem suas, e um dia elas se levantarão e os chamarão de abençoados. Fecha aspas. Vocês não dão aos pobres por mérito ou para que todos os homens possam contemplar sua caridade. Vocês dão aos pobres porque vocês dizem, abre aspas, lá pela graça de Deus eu vou, e eu ajudarei meus irmãos e minhas irmãs. Sim, darei 10% da minha riqueza anualmente para apoiar orfanatos, hospitais e escolas. Sim, seguirei os passos da Madre Teresa ao cuidado dessas crianças. Fecha aspas. Aqui vale um comentário que sempre me pergunto, já vou colocar aqui para vocês. Caridade é uma coisa, dízimo é outra. Ele fala em 10%, mas isso não substitui o dízimo. A não ser que essa instituição que vai dar, então, o cuidado também dê instrução espiritual para essas crianças de uma forma regular. Que o alimento espiritual seja tão importante quanto o alimento físico, de roupas e alimentos. Então, quando a criança tem educação de escola, educação espiritual, roupas e alimentos, e carinho e amor, então sim, o 10% de caridade pode ser também 10%, o mesmo 10% de dízimo. Por mais que os mestres dizem sempre que a gente deve, então, sempre dar mais, né? O ideal seria 20% no total. Então, dar mais para essa instituição seria muito bom. Obviamente, nós sabemos que quem não pode dar os 10%, mas pode dar menos do que os 10%, é melhor dar menos do que os 10% do que não dar nada. O importante é participar tanto na proteção daqueles pobres, e principalmente as crianças pobres, como o mestre aqui está dizendo, como também na divulgação dos ensinamentos, que são tão importantes para que a gente então possa evoluir como um povo em direção à liberdade total, que é a liberdade da nossa alma, seguindo o Espírito Santo, sempre. Continuando. E eu lhes digo que entre essas crianças vocês encontrarão almas avançadas sob o disfarce de mendigos. Verdadeiramente vocês nunca saberão quando podem estar afastando para longe de si uma criança crística. Mas se vocês cuidarem de todas as crianças sem discriminação, vocês não devem perder uma única alma que tem o potencial de contribuir poderosamente para o florescimento dessa civilização. Regadas com amor e nutridas com sabedoria, estas preciosas flores do coração de Deus saberão que vocês as fortaleceram com a graça de Deus. Tanto que elas levarão suas comunidades e seus países a novos níveis de oportunidades para todos. Não, vocês não devem negligenciar as crianças, pois elas são sua herança mais inestimável. E vocês devem reconhecer que elas são a esperança do futuro. Título: Os Milagres de Maria Montessori com as Crianças de Roma. A doutora Maria Montessori é aquela que reconheceu que nenhuma criança está sem esperança. Em 1899, em Roma, pouco depois de se tornar a primeira mulher na Itália a receber um doutorado em medicina, ela foi encarregada de administrar uma escola para crianças que eram consideradas, abre aspas, irremediavelmente deficientes, fecha aspas. Nas palavras de E.M. Standing, amiga e biógrafa da doutora Montessori, abre aspas, sob a sua hábil direção, a mentalidade inferior dessas crianças imperfeitas, entre aspas, desenvolveu-se de maneira notável e inesperada. De fato, tal foi o sucesso dela que um número de crianças idiotas dos asilos aprenderam a ler e a escrever tão bem que conseguiram se apresentar com sucesso em um exame público feito junto com crianças normais. Fecha aspas. A doutora Montessori acabou realizando milagres entre crianças consideradas de capacidade mental normal.
Ela descreveu essas crianças que estavam entre as famílias mais pobres de Roma como 60 crianças chorosas e assustadas, tão tímidas que era impossível fazê-las falar. Seus rostos estavam inexpressivos, com olhos perplexos como se nunca tivessem visto nada em suas vidas. Pobres crianças abandonadas que haviam crescido em casas de campo sombrias e sem nada para estimular suas mentes. Abatidas, sem cuidados. Não era necessário ser médico para ver que sofriam de desnutrição, falta de ar fresco e luz solar. Elas eram de fato flores fechadas, mas sem o frescor dos botões, almas escondidas em uma cela hermética. A doutora Montessori descreveu seu trabalho com essas crianças. Abre aspas. Eu comecei a trabalhar como uma camponesa que, tendo separado boa oportunidade de sementes, encontrou um campo fértil no qual ela pôde semear livremente. Mas eu estava errada. Mal tinha entregado os torrões do meu campo quando encontrei ouro em vez de trigo. Os torrões escondiam um precioso tesouro. Eu não era a camponesa que eu havia pensado. Pelo contrário, eu era como o tolo Aladim, que sem saber tinha na mão uma chave que abriria tesouros escondidos. Levou tempo para eu me convencer de que tudo isso não era uma ilusão. Depois de cada nova experiência provar tal verdade, eu disse a mim mesma, eu não vou acreditar ainda, eu vou acreditar na próxima vez. Assim, por muito tempo, permaneci incrédula e, ao mesmo tempo, profundamente agitada e trepidante. Um dia, com grande emoção, tomei meu coração com minhas duas mãos como se quisesse encorajá-lo a subir às alturas da fé, e fiquei respeitosamente diante das crianças, dizendo a mim mesmo, quem é você então? Eu talvez tenha me encontrado com as crianças que foram seguradas nos braços de Cristo e a quem as palavras divinas foram ditas, eu seguirei vocês, para entrar com vocês no reino dos céus. E segurando em minhas mãos a tocha da fé, eu segui o meu caminho. Neste ponto, o ditado de Saint-Germain continua na Pérola de Sabedoria, volume 39, número 15. Eu, Saint-Germain, comando a chama violeta para que derreta sua dureza de coração e sua negligência espiritual. Sim, vocês estão negligenciando as coisas do Espírito Santo enquanto se entregam às paixões da carne. Eu peço a vocês para que reduzam sua ingestão de sal e carne vermelha, incluindo carne bovina e suína. E se vocês soubessem o que eu sei sobre a carne de porco, acreditem em mim, vocês nunca a tocariam novamente enquanto vivessem. Excesso de gordura animal e temperos fortes não são recomendados para o devoto espiritual. Eu comando agora a chama violeta para que passe através de seu coração e artérias para transmutar os efeitos de seu consumo vitalício desses alimentos. Mas, amados, a chama violeta só pode fazer uma parte por vocês. Vocês precisam fazer a parte de vocês. Vocês devem aprender os métodos do jejum científico e da oração sincera para que essas substâncias sejam expurgadas de seus corpos e para que a luz que vocês invocarem seja capaz de penetrar mais profundamente em seus 4 corpos inferiores. Aqui um comentário. O mestre aqui fala em oração sincera. O que é oração sincera? É o que eu costumo dizer, as pessoas se dedicam horas e horas em decretos, horas e horas aí fazendo mantras e meditações, mas não falam com sinceridade para os mestres e para Deus. Às vezes as pessoas dizem, eu decreto e não resolvo o meu problema. Mas eles não vão a Deus e entregam o problema a Deus e dizem do coração, Senhor, resolva esse problema para mim. Senhor, eu peço intercessão na minha vida para resolver este problema. E aí sim você oferece o decreto para gerar energia para que Deus então possa te ajudar. Deus quer que você gere energia que vai salvar você mesmo. Ele pode interceder de lá? Pode. Mas sabendo que você pode fazer mais
produzir mais, gerar energia aqui na Terra, através da invocação contínua, o decreto dinâmico, que é uma das maiores maravilhas que Deus nos ensinou, que é capaz de salvar não só a sua vida, mas a vida de tantos outros, porque quando você faz o decreto dinâmico, quando você invoca a luz fazendo os decretos, você traz não só para salvar você, mas para salvar aqueles que não sabem orar, que não sabem pedir, que precisam de intercessão divina daqueles que sabem. Então a oração sincera é aquele momento em que a maioria de vocês não fazem, que eu sei, em que você faz a invocação inicial, aí você pausa a gravação se você estiver junto comigo fazendo, ou se você estiver fazendo sem a gravação, você simplesmente para e ali você fala por que você está fazendo esse decreto, aonde você pede intercessão, a entrega do problema e o pedido de intercessão divina para resolver aquele problema. Aí então você faz o corpo do decreto com muita devoção. Continuando. Olhem para os rostos e os corpos dos seus conterrâneos que se entregam às comidas ácidas e percebam que se vocês quiserem ter sua vitória nesta vida, vocês terão de transformar seus corpos, assim como as cobras que trocam suas peles, é necessário descascar seu estado mundano atual, antes de estarem preparados para encontrar o seu Deus. A comida que vocês compram em cadeias internacionais de restaurantes como o McDonald's, o Burger King e o Hardee's não são o alimento para um devoto espiritual. Portanto, procurem alimentos puros, ar e água limpos e exercícios saudáveis. Ocupem suas mentes com a mente de Deus e seu corpo seguirá o exemplo. Envolvam-se em oração prática, constante e com uma visão santa, imaculada, pura. Investiguem os mistérios dos ensinamentos que o seu Santo Cristo pessoal lhes ensinará. Pois quanto mais longe vocês vão no caminho da ascensão, mais importante é para a sua alma ter discernimento e assumir controle sobre suas paixões da carne. Deixem as comidas densas hoje, amados, e então a gordura do egoísmo se derreterá e seus corações se abrirão e vocês verão o quanto a densidade os impediu de serem sensíveis aos necessitados. E vocês vão exclamar para si mesmos: como eu pude ter sido tão insensível a ponto de ter negado a minha vida, o meu amor e o meu cuidado com essas crianças? Cuidem das crianças que estão agora em seu meio, para que a sétima raça raiz possa enriquecer suas cidades e bairros. Uma nação que não se importa com suas crianças deve sentir vergonha. E se não sente vergonha, está em apuros, pois perdeu o próprio fio da vida. Perdeu sua sensibilidade para a vida e para a continuidade da vida através do coração da criança. Sim, deve realmente sentir vergonha. E há vergonha esta noite em todas as nações da América do Sul. As almas da sétima raça raiz não irão agraciar seus bairros e cidades, a menos que vocês provem aos senhores do karma e aos seus hierarcas espirituais que vocês cuidarão das crianças que já estão em seu meio. Uma vez que almas de luz se ofereceram para encarnar entre os mais pobres dos pobres, e desde que aqueles de alta realização espiritual também se movem entre eles, vocês devem presumir e vocês não ousem negar que Deus colocou sua centelha divina dentro de cada um e todos eles. Agora, se vocês estão convencidos de que isto é assim, então vocês devem agir de acordo com a sua convicção, pois dar as costas para as crianças sem teto é dar as costas para a sua própria criança interior, ou seus filhos internos, como alguns psicólogos chamam os componentes da alma. Homens e mulheres de consciência, atenção! Levantem-se e tomem posição pela vida que implora por significado e consolo. E corações que anseiam serem amados, pois sabem que serem amados é seu direito de primogenitura. Este é o seu chamado, amados. A vida acena para vocês e vocês precisam responder. Vocês simplesmente não podem virar as costas para essas almas, pois elas, junto com os seus próprios filhos, têm o potencial de trazer a idade de ouro se vocês apenas as ensinarem. Sim, ensinem as crianças, ensinem as crianças, ensinem as crianças. E se vocês não as ensinarem, amados, e se vocês não regarem as flores,
de suas mentes, suas almas e seus espíritos, assim como seus corpos, mas ao invés disso, vocês lhes virarem as costas e tratarem-nas como cidadãos de segunda e terceira classe, que não têm direitos nem privilégios e até consideram que eles não descendem de Deus, eu lhes digo, existe uma possibilidade distinta de que um dia eles se levantarão contra vocês e contra as nações que os traíram por não lhes darem possibilidade de participação neste ato da vida. Além disso, existe uma possibilidade distinta de que vocês não farão sua ascensão nesta vida. Em vez disso, vocês podem retornar a esse cenário para cuidar dessas crianças ou para nascer como uma delas, implorando por sua subsistência nas janelas dos carros. A escolha é sua. Eu digo que o sofrimento dessas crianças não deveria acontecer. Aqui um comentário. É muito comum a gente olhar essas crianças e pensar o governo tem que fazer alguma coisa para resolver. Mas tem gente que arregaça as mangas e faz. Não é a missão de todos nós, assim como não é a missão de transferir os ensinamentos de todas as pessoas. Essa é uma missão minha aqui, por exemplo, mas não é de todas as pessoas. Então, as pessoas que fazem aquilo que as pessoas que estão aí trabalhando não têm tempo para fazer, essas pessoas precisam de apoio financeiro. As pessoas que cuidam dessas crianças precisam de apoio financeiro. As pessoas que divulgam os ensinamentos precisam de apoio financeiro. Porque senão, isso não é possível acontecer. Por quê? Porque essas pessoas não estão trabalhando para ganhar dinheiro. Então, o dinheiro é uma ferramenta necessária para a divulgação dos ensinamentos e para a educação dessas crianças que ninguém cuida, que o governo não cuida, que as pessoas dão no máximo esmolas na rua. Isso não adianta, não resolve. É necessário que tratem delas com amor, com carinho, que haja educação espiritual também para essas crianças. Então é complicado. O que Saint Germain está pedindo aqui é muito importante, é importantíssimo que pessoas que têm essa missão e ainda não assumiram essa missão, que o façam. E que essas pessoas que não têm essa missão enfiem a mão no bolso e vão atrás daqueles que estão fazendo, confiram a verdade de cada instituição e ajudem. Ajudem com roupas, ajudem com livros, ajudem com dinheiro, ajudem com comida. Mas ajudem, façam, participem. Não dá para viver a sua vida isolado. Nós somos um. Ele mostra isso bem claro aqui, nós somos um. Se nós não nos mexermos, não nos unirmos em prol de cuidar dessas crianças e cuidar da espiritualidade do povo, nós vamos sofrer muito. Porque teremos que nascer numa sociedade deteriorada, cada vez pior. Continuando. Portanto, que os vossos corações compassivos sejam dedicados não só ao Sagrado Coração de Jesus ou ao Imaculado Coração de Mãe Maria Santíssima, mas também à centelha divina nascente no coração de cada criança. Alimentem a chama com amor, alimentem a chama com amor, alimentem a chama com amor, e vejam como as chamas das criancinhas incendiarão as nações. Enquanto vocês cuidarem das crianças, suas nações prosperarão. Assim, eu fiz o meu apelo para vocês, amados, pois o karma que está sobre as nações por negligenciarem essas crianças é o maior fator isolado que está atrasando a Era de Ouro, não apenas na América do Sul, mas em todo o mundo. Vocês têm os meios para provocar mudanças tanto aqui como em todas as nações. E, em primeiro lugar, eu lhes peço que tragam essas mudanças alquimicamente, invocando a chama violeta do meu coração e chamando ao Arcanjo Miguel e suas legiões para a proteção das crianças do mundo. Este é o caminho, amados. Se vocês vão andar nele, as coisas vão virar positivamente para vocês, pois assim como vocês tratam suas crianças, vocês também serão tratados. A lei é a lei. E quando vocês obedecem às leis de Deus ao cuidarem das crianças sem discriminação quanto à sua origem, e vocês dão a elas treinamento em escolas profissionalizantes e permitem que todos, ricos e pobres, possam igualmente competir para entrar em faculdades e universidades,
vocês verão suas nações prosperarem. E então vocês vão notar como essas crianças crescem e se fortalecem no Senhor, como Jesus fez, e elas começarão a contribuir para a sociedade com os talentos armazenados em seus corpos causais. E farão isso mais cedo do que vocês imaginariam ser possível. De fato, vocês não têm ideia de que ouro vocês vão extrair dos corpos causais das crianças pequenas, pois elas armazenaram muito tesouro nas civilizações atuais e passadas. E se vocês fizerem o que eu lhes disse para fazer, então o que vai acontecer? Sua economia será equilibrada, vocês terão mais suprimentos, vocês terão um aumento na indústria, pois o espírito da criança que dança no altar do seu coração é de esperança, de alegria e de expectativa. Sim, verdadeiramente, o espírito da criança ilumina o mundo. Saint-Germain. Esse ditado continua, são vários ditados divididos em pérolas de sabedoria. Então, eu vou traduzindo uma a uma e trago para vocês. Nossa, emocionante, sabe? Eu não sei, as pessoas que querem ouvir os ditados dos mestres, eles ficam esperando informações sobre catástrofes, sobre problemas que possam surgir no mundo, para que eles fiquem sabendo o que está para acontecer, enquanto que a solução está em atos simples que cada um de nós pode fazer, sabe? E isso aqui que difere os ditados verdadeiros dos falsos. Vocês vejam os ensinamentos que vêm pelos ditados dos mestres nas escolas dos mestres que nós estudamos. O Movimento Eu Sou, a Ponte para a Liberdade, a The Summit Lighthouse, a Agni Yoga, a Escola Teosófica. Essas são as escolas dos mestres. Se vocês estão ouvindo ditados dos mestres em outros lugares, vocês estão errados. Vocês estão ouvindo falsos ditados. Porque existe uma sequência. Os mestres começaram essa sequência na Escola Teosófica, depois Agni Yoga, Movimento Eu Sou, Ponte para a Liberdade e Summit Lighthouse. Não procurem ditados em outros lugares. Tudo o que vocês precisam está aqui, nesses ditados. Se não quiserem ouvir por mim, vão nas escolas, procurem comprar os ditados deles e estudem, coloquem em prática. Jamais leiam os livros dos ensinamentos dos mestres ou as pérolas apenas lendo. É necessário estudar e colocar em prática. É isso que vai fazer a diferença. Nada menos que isso. Vitória sempre na luz de Deus, uma excelente semana para nós. Participe no nosso grupo de estudos pelo endereço eusouluz.com.br. Mande suas dúvidas sobre os ensinamentos para o WhatsApp 35 99728 5201. Colabore para a expansão da luz. Apoie o nosso trabalho. Não importa o valor. Participe pelo Pix contato@eusouluz.com.br. Lembre-se de curtir este vídeo e compartilhar com os amigos. Vitória sempre na luz de Deus e até um próximo vídeo.